Oi pessoal, muito boa tarde, que bom reunir vocês aqui com a gente para a gente criar esse diálogo sobre inovação na indústria automotiva. Nosso convidado de hoje é super especial, uma pessoa que há muito tempo a gente está tentando trazer. Ele é o Regis Nieto, sócio líder do BCG para a área automotiva aqui no Brasil. Regis, bem-vindo, obrigada, que bom que você está aqui. Obrigado, Giovana. Olá todo mundo, um prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal, estamos animadíssimos aqui para esse bate-papo. Ele sempre melhora quando vocês enviam perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade. Estou esperando a avalanche. Enquanto isso, antes de começar, quero agradecer aos nossos patrocinadores, como sempre. Empresas muito queridas que nos ajudam a realizar o que a gente acha importante, que é essa conversa. Então, a SSI e ao Grupo Printer, que é dono desse espaço aqui, é um espaço de coworking. Muito obrigada, gente, pela parceria. Bom, vamos embora, Regis? Vamos lá. Então tá. O tema do nosso webinar aqui é a disrupção do setor automotivo. E eu queria que a gente começasse um pouco com uma provocação, porque disrupção, inovação, esses termos estão cada vez mais desgastados, né? Me fala um pouco, o setor automotivo está passando por uma ruptura? Qual é a sua impressão sobre esse conceito? Excelente pergunta, né? São palavras que estão sendo usadas demais em diferentes setores e um dos meus papéis aqui hoje é convencer que para o automotivo é realmente uma disrupção que está vindo. Um dos jeitos Agora é verdade. Essa vai acontecer mesmo. Um dos jeitos que a gente gosta de falar é que o setor automotivo nos próximos 10, 15 anos vão mudar mais do que mudaram nos últimos 100. Por que são as grandes coisas que vão mudar? Então, você está numa indústria que seu produto vai fundamentalmente mudar. O seu cliente provavelmente vai mudar muito. O jeito que você vende seu produto vai mudar. E da onde você tira lucro vai mudar. Se tem essas 4 grandes mudanças, acho que é difícil dizer que não é uma disrupção. Então, no caso automotivo, é realmente uma disrupção que vai acontecer nos próximos anos. Ah, que legal. Agora, dessa vez é sério. Dessa vez é sério. Gente, só acrescentando aqui, acho que eu cometi uma gafe no começo. Não sei se todo mundo está familiarizado com o BCG, é o Boston Consulting Group. Regis, se você puder contar um pouco do trabalho de vocês nessa área automotiva. Lógico, o BCG é uma das principais consultorias de estratégia de autogestão do mundo, fundada em 63, e o que a gente tem dedicado muito no nosso tempo é pensar em indústria automotiva e futuro da indústria automotiva e da mobilidade. Então, apesar de a gente trabalhar com diversas indústrias, a gente tem investido muito em indústria automotiva e mobilidade, e eu tenho liderado esse tema no Brasil. E no mundo inteiro a gente tem apoiado as grandes montadoras, tem apoiado cidades, tem apoiado fornecedores de peças e outros stakeholders para se preparar e se posicionar melhor para esse futuro, para essa disrupção que está vindo. Aqui já recebemos nossa primeira pergunta, estou gostando de ver. O Carlos Gomes pergunta que rupção entende-se por quebra abrupta de status quo. Então, em que área isso deve se intensificar, pensando na indústria automotiva? Interessante, essa é uma boa pergunta. Algumas coisas que devem mudar muito. O produto vai mudar bastante. Então, a gente tem 3 grandes vetores de disrupção. Tem o elétrico, o autônomo e o conectado. Estão ligados a produto, mas também ao modo de vender e a consumidor. Então, o que vai acontecer? Se pegar os números do BCG, a gente estuda isso bastante, a gente prevê que em torno de 2030, mais ou menos metade dos carros produzidos vão ser ou elétricos ou ter alguma forma de eletrificação. Nossa. E vai ser bastante diferente do que é hoje, né? Porque hoje o carro elétrico ou eletrificado é comprado, na maioria das vezes, para o consumidor achar tem um apelo de ser um pouco mais amigável ao meio ambiente, tem um apelo mais pessoal, mas não é muito um apelo econômico. Se pegar o preço dos carros elétricos, e aí estão falando fora do Brasil, porque dentro do Brasil isso é tão incipiente que é difícil fazer qualquer conta. Mas o carro elétrico, tipicamente, ele não fecha a conta. Ele ainda é um item de luxo ou uma preferência pessoal. Isso vai mudar bastante. E mais ou menos em torno de 2030, a escala vai mudar, essa balança vai mudar, e o carro elétrico vai começar a ser mais econômico, a maioria dos consumidores, que o carro gasolina. 2 grandes fatores aqui. O primeiro é a bateria. Então, o que mais pesa no carro elétrico é o custo da bateria. Dado o ganho de escala, o que a gente tem visto é o preço da bateria diminuindo drasticamente. Isso vai continuar.
Então, até 2030 vai ter um ganho muito bom do custo do carro elétrico e o custo da bateria cai. Por outro lado, o custo do carro motor a combustão vai subir. Porque você atingir essas regulações que limitam o máximo de emissão que um carro de combustão pode ter, essas regulações estão ficando cada vez mais duras. Logo, fica cada vez mais caro produzir um motor a combustão que atinja essas regulações. Então, ao mesmo tempo que o carro elétrico fica mais barato, o carro a combustão fica um pouco mais caro. E esse equilíbrio se dá em torno de 2030, onde mais ou menos metade dos carros vão ser elétricos ou eletrificados de alguma maneira, e isso vai ser mais barato para o consumidor. Então deixa de ser uma preferência pessoal, começa a tornar-se uma preferência econômica, e lógico que depende do tipo de uso do consumidor, mas para muitos consumidores começa a virar também uma preferência econômica. Essa é uma grande vertente da mudança. Uma outra grande vertente é o carro autônomo. O carro autônomo vai vir, né? Quando a gente pensa, é algo tão longe, mas a tecnologia está razoavelmente perto. Então você olha os carros autônomos que ainda estão em teste, sempre com motorista assistido, né? O carro está dirigindo sozinho, mas tem um motorista ali responsável, eles basicamente conseguem dirigir sozinhos em 99% das situações. E mais uma vez, esse é um pouco mais difícil você fazer estimativa de quando realmente chega, porque depende também muito de regulação, é difícil prever como a regulação vai evoluir. Uma visão dos BCG diz que em torno de 2030 isso vai virar economicamente viável e talvez em torno de 10% dos carros vendidos vão ser carros que a gente chama de carro autônomo, que resumindo, ele consegue dirigir sozinho quase todo ou todo o tempo. E por último vem o carro conectado, que já está aqui. Então, muitos dos carros já vendidos, inclusive no Brasil, e não são só os carros mais caros, tem carros que são carros de entrada, já são vendidos isso, que são conectados, que tem uma série de serviços online e que eventualmente vão começar a conversar uns com os outros. Mas muitos deles já estão na internet e já oferecem uma série de serviços. Então, essas são algumas das mudanças que vão vir. Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa. Pra gente detalhar cada um desses vetores, assim. Pensando aqui no Brasil, o Regis esteve com a gente ano passado no evento que a gente promoveu em agosto, o planejamento automotivo, e ele teve uma participação muito boa, ele agregou muito, porque ele chegou lá e deixou uma cobrança para todo mundo que estava assistindo, perguntando por que estava todo mundo esperando a Matriz trazer uma resposta inovadora e resolver um modelo de negócio e tudo. Regis, fala um pouco mais disso, como você percebe a postura das subsidiárias locais em relação à inovação? Acho que muito menos de julgar a postura, que claramente não é meu papel, mas o que é relevante é pensar na oportunidade. Porque tem um jeito de pensar, então quando a gente pensa muito em produto, mudança de produto desse tamanho, a matriz tipicamente vai estar empurrando, não tem como ser diferente, né? Não tem como a subsidiária de um país, de uma montadora, estar pensando em desenvolver o carro elétrico sozinho e a matriz não está envolvida nisso. Então é muito, muito matriz. Mas por outro lado, se você pensar nos problemas de mobilidade, eles são problemas locais, eles não são problemas globais. O Brasil, por ser um país de desenvolvimento, tem problemas de mobilidade específico, tem problemas de primeira e última milha, tem problemas de segurança, tem problemas de falta de pulverização do transporte público, falta de eficiência do transporte público. Isso é muito específico do país. Se você pensar nos consumidores, cada consumidor de um país é diferente. Então, você pega o Brasil, o consumidor que na média com uma renda um pouco mais baixa, mas ao mesmo tempo que é um consumidor super conectado. Então o Brasil é um dos maiores países para Waze, para Uber. Então é um consumidor muito conectado e carente e sedente por novidades em mobilidade. Isso é local. Não tem como a matriz estar pensando no consumidor brasileiro. Isso aqui tem que ser as empresas localizadas no Brasil pensando nisso. E o ecossistema de parceiros é potencialmente muito diferente. Então você pegar os parceiros, as parcerias que você pode fazer, são locais, porque os parceiros muitas vezes são empresas locais ou empresas que atuam diferente no Brasil e no resto do mundo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que apesar de muita coisa vem de fora, portfólio vai vir de fora, definir o que do portfólio de fora você deveria trazer já é uma escolha local. Mas pensar como você vai se posicionar para o futuro da mobilidade tem muita decisão local. Quais são as oportunidades locais são decisões das empresas no Brasil. Sim. E quais você percebe como maiores oportunidades locais? Talvez essa área de mobilidade? Sim, e essa é aquela pergunta de $1 bilhão, não é nem $1 milhão, né? É $1 bilhão. Mas o que a gente tem visto movimentações, a gente tem visto muita solução de primeiro, tentando resolver primeira e última milha. Então pensa na bicicleta, até no patinete elétrico,
deveria, não é sempre usado assim, mas o desenho é muito mais transportes de alcance mais curto. Então, tem um monte de jogadores se movimentando nessa área. Plataformas de carro compartilhado, os grandes nomes, Uber, Cabify, assim vai, é algo que tem decolado de uma maneira bastante significativa. Como é que os jogadores mais clássicos do mundo automotivo podem se entrar nessa? Tem boas discussões e vários modelos diferentes. Você pensar na tecnologia que facilita a mobilidade, então a gente está falando de cidades inteligentes, está falando até de aplicativos que ajudem você a se mover no trânsito, como a gente já mencionou, também são grandes oportunidades. E tem empresas que ainda são muito empresas de tecnologia se movimentando nesse setor, que pode dar bastante certo também. Então tem inúmeras oportunidades. Quais exatamente elas são? Estamos todos nós juntos descobrindo, né? O que vai ser o futuro da mobilidade, a gente vai descobrir no futuro. Está construindo. Mas tem uma série de hipóteses, uma série de novos negócios a serem explorados que exigem movimentação dos jogadores locais, que, como a gente falou, está acontecendo. Muito bem. A gente recebeu aqui perguntas muito boas da nossa audiência, né? O pessoal está super ligado aí na nossa conversa. Uma delas é sobre o impacto da disrupção nas concessionárias. E aí eu vou aproveitar e emendar com outra pergunta aqui, que é sobre uma pergunta do Alessandro, do ecossistema de manutenção automotiva. Então, vamos pensar um pouco, né, depois que o carro saiu da indústria, pensando na concessionária e na reparação, como que esse ecossistema tende a ficar? Certo. A resposta tem coisas mais fáceis de responder, que são mais claras, e coisas menos claras, que ninguém tem a resposta ainda. Sim. Algumas coisas mais claras. A manutenção do carro vai virar elétrico. Acho que essa é um bom consenso. Pode vir um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde no Brasil, mas vai acontecer. Não só por emissão, mas porque ele vai ficar economicamente viável. E aí, quando fica economicamente viável, é muito difícil de você da movimentação não acontecer. E o que acontece? Qual que é a implicação disso para a manutenção? A manutenção do carro elétrico é bastante mais simples do que um carro com combustão interna. O carro elétrico é um sistema de propulsão muito mais simples. Então espera-se que a necessidade de manutenção mude. Ao mesmo tempo que o tipo de manutenção, né, como é que vai ser a organização de uma oficina que vai prover manutenção para um carro elétrico é diferente. Porque tem uma série de riscos envolvidos, por exemplo, a altíssima tensão que tem nesses carros, que implica que você tem uma infraestrutura um pouco diferente. Então, mudança da infraestrutura não parece ser um grande impacto, ou algo que alguém facilmente se adaptaria, ou com algum investimento, mas a mudança provavelmente na intensidade, né, o que pode balançar um pouquinho as métricas financeiras dos jogadores aqui. E também vai junto com a concessionária. E aqui começa a ficar um pouco mais difícil, porque você tem que definir no futuro, para falar o que vai acontecer com a concessionária, você tem que pensar no futuro quem que vai ser o comprador de carro. Então no futuro você vai pensar que o carro é elétrico, conectado e autônomo e compartilhado. Quem compra isso? Então tem um modelo que eu vou ter meu carro autônomo, consumidores vão ter um carro autônomo próprio que vão estar em casa. Muito provavelmente isso vai ser uma pequena parte dos carros. Vão ter pessoas que vão ter seus carros, mas vai ser mais caro. Provavelmente o que vai acontecer, e mais uma vez aqui, respostas absolutas não existem, mas um cenário do mundo é que vão existir grandes frotas de carros autônomos, compartilhados e elétricos que vão estar disponíveis em plataformas de mobilidade. Nesse caso, a concessionária não tem um papel de vender mais para o cliente final. É um grande comprador de frota que vai comprar dezenas de milhares de carros ou centenas de milhares de carros. Isso já hoje, pensando no quem compra dezenas de milhares de carros, por exemplo, as locadoras, o papel que a concessionária tem na venda do carro é muito limitado. Se a gente pensar no mundo de manutenção, a manutenção dessas frotas, por mais gigantes que sejam, vão continuar existindo. Provavelmente vai ser uma manutenção muito mais escalável, lugares maiores, com escala grande para atender frotas gigantescas. As concessionárias podem se posicionar aí, acho que tem de tudo para conseguir se posicionar e se posicionar muito bem. Vai acontecer naturalmente? Vai ser automática a transição? Não é automática a transição. Então você tem que pensar qual que é realmente o cenário futuro, como é que você gostaria de se posicionar lá e quais são os investimentos, as jogadas que você tem que começar a fazer agora
para se posicionar nesse mundo futuro que vai ser bastante diferente de servir o consumidor final individual, assim como nós. Provavelmente vão ser a menor parte dos carros vão estar nas nossas mãos, a maioria dos carros vão estar em grandes frotas com donos profissionais, ou seja, empresas que estão donos disso. Sim. Isso é bem curioso. A gente recebeu uma pergunta aqui falando da questão de que a maior parte das empresas de mobilidade compartilhada ainda são deficitárias, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Regis, sobre essa dificuldade. Elas recebem muito investimento, mas não vão pro azul tão simplesmente, assim. E um pouco de o que isso representa para a indústria automotiva, que, em teoria, algumas delas estão com operações com balanços no azul, e aí elas têm que investir num mercado que ainda não tem uma monetização tão simples. Essa é sempre uma pergunta bem relevante, né? Porque se você demora muito para entrar, provavelmente você já está muito atrás, vai ser difícil fechar o gap para os líderes. Se entra muito cedo, provavelmente você vai investir muito tempo até se tornar lucrativo, né? Você está pegando uma tendência muito no começo. Sempre uma boa discussão. O que a gente enxerga? Tem um estudo muito interessante, sugiro ir no site do bcg.com e buscar estudo de mobilidade, mas um dos estudos que a gente soltou recentemente, ele faz toda a análise econômica dessas grandes frotas de carros autônomos, elétricos e carro compartilhado, servindo demanda de consumidor. Qual que é a conclusão que a gente chega? Então, projetando todos os custos, tanto de compra e custos operacionais de uma frota como essa, você pensar em grandes cidades acima de 2 milhões de habitantes, existe potencial econômico e com lucro bastante considerável de ter essa frota grande de carros autônomos, elétricos compartilhados, para servir basicamente toda a demanda da cidade de mobilidade, mesmo a demanda no horário de pico. Então, você tem uma cidade grande com bastante densidade, e dada a evolução dos custos esperados para esse tipo de frota, ela deve servir de maneira lucrativa, então diferente do que é hoje, como bem citado, de maneira consideravelmente lucrativa, quase toda a demanda de uma cidade grande, mesmo na hora de pico. O que começa a mudar? Conforme você vai caindo o tamanho da cidade, e conforme você vai indo para uma cidade de 1 milhão de habitantes ou abaixo disso, esse modelo para de funcionar. Então você não tem densidade e quantidade suficiente da demanda para essa frota funcionar de maneira econômica. Então o que provavelmente a gente vai ver é que o modelo de mobilidade de grandes cidades, grandes aglomerações populacionais vai ser bastante diferente do que pequenas cidades. E o que é mais interessante é que a gente já está vendo isso mesmo no Brasil. Então a gente vai soltar em breve aqui no BCG Brasil um estudo para o futuro da mobilidade no Brasil. A gente entrevistou milhares de consumidores já. E soltando aqui um dos primeiros descobertas, das primeiras menções públicas desse estudo, a gente descobriu que o Brasil já é assim. Então, se você olha a penetração de mobilidade compartilhada, foi em torno de 60% dos respondentes do estudo. Ela é um pouco maior nas classes A e um pouco menor na classe C, mas não é tão menor assim. Mesmo se você pensa as camadas de entrada da população, em torno de 50% das pessoas já dizem que elas usam carro compartilhado pelo menos uma vez por semana. Então a penetração é altíssima. Mas se você vai para cidades pequenas, esse número é muito diferente de cidades grandes. Enquanto que a média das cidades grandes é 60, 65, 70% das pessoas que citam que pelo menos uma vez por semana utilizam carro compartilhado, nas cidades pequenas é em torno de 30%. Então você já começa a ver isso. E conforme o mundo for migrando para esse mundo de carros elétricos, autônomos e compartilhados cada vez mais, provavelmente essa diferença aumenta. Então o modo de mobilidade entre as grandes cidades e as pequenas cidades vai ser bastante diferente, porque os economics não funcionam tão bem nas pequenas cidades quanto funcionam nas grandes. Então nas grandes vão ter jogadores que vão ganhar dinheiro servindo a demanda com carro compartilhado quando ele for elétrico e autônomo, o que vai fazer ele bastante mais barato por quilômetro rodado do que o carro a combustão com motorista é hoje. Então a tendência talvez de mais parceria entre a indústria automotiva e alguns desses novos players. Como que a indústria automotiva vai se posicionar é uma boa pergunta, né? Uma decisão importante. É uma decisão muito importante. Se eu quero ser um provedor do dono da plataforma. É um modelo. Provavelmente é um modelo mais, se nada mudar, provavelmente esse é um modelo que vai acontecer. O problema é que ele perde contato com o consumidor final. Então, hoje o carro é vendido direto para o consumidor final. Se eu vou vender para uma plataforma ou ainda para um prestador de serviço que gerencia a frota da plataforma, o cliente é da plataforma, não é seu.
Então, uma dúvida. Se as montadoras vão querer ter suas próprias plataformas, possivelmente é um modelo para concorrer com as plataformas atuais, é um outro, com outras dificuldades, mas com outros benefícios de, por exemplo, estar muito mais perto do consumidor final. E estar muito mais perto de uma piscina de dinheiro, um grande margin pool, que a gente chama, que vai surgir novo, que vai ser cada vez mais relevante, que é a demanda plataformas de mobilidade compartilhada, que hoje não fazem muito, ou perdem ou não fazem muito dinheiro, vão começar a fazer muito dinheiro. Então é importante se posicionar para pegar um pedaço disso para você. Sim. Acho que nesse momento as plataformas também estão se posicionando, né? Construindo, conquistando os clientes, chegando nos mercados, brigando com o governo de cada região, né? E tem bastante briga aí. Briga não falta. Regis, mudando um pouquinho de assunto, né? Acho que a gente falemos mais sobre o novo modelo de negócio da indústria, mas mudando um pouquinho, a gente está num momento da indústria local, né? Super delicado. Esse começo de ano a gente tem uma melhora das vendas e, por outro lado, a gente tem anúncios horríveis, como o caso da Ford, que vai precisar fechar a fábrica de São Bernardo. Então, eu queria, de uma forma geral, que você falasse um pouco dos pontos de atenção para a indústria automotiva local. Nesse momento de transformação, de mudança do contexto todo, quais são os riscos, quais são os lugares mais sensíveis aqui no Brasil? Uma boa pergunta também. Acho que boa parte da sensibilidade é o tamanho da demanda, que, como a gente sabe, desde o pico, o tamanho do mercado caiu bastante. E junto com a queda do tamanho da demanda, veio uma queda de lucratividade bastante sensível, como é de se esperado numa indústria que tem bastante investimento em capital e custos fixos. A grande pergunta é como é que eu adequo uma empresa ao novo panorama de demanda. Acho que mesmo que a demanda volte, acho que as previsões são menos otimistas do que elas eram 3, 4, 5 anos atrás. Como é que eu me adequo para atender a demanda que existe de uma maneira lucrativa? Que vai desde pensar em portfólio, trazer o portfólio certo para o nosso cliente, tem muitas montadoras já se movimentando bastante aqui, precificar bem, então tem uma série de alavancas de receita, como que eu precifico o veículo em si, como eu precifico cada um dos opcionais, qual que é o número de opcionais, o número de pacotes que eu quero oferecer de maneira a capturar, oferecer valor para o cliente, conseguir capturar um pedaço disso, mas gerenciar minha complexidade operacional. Como é que eu promovo? Então, o que você viu nos últimos anos foi um aumento muito forte desses incentivos que você dá, essas promoções mensais que você faz em cada um dos veículos para conseguir segurar ou aumentar um pouco as vendas. Como é que eu faço de maneira bastante inteligente, garantindo que cada ação minha tem um retorno bastante bom no investimento. E do outro lado, essa mudança que a gente falou de portfólio ou de consumidor, ela também é muito fundamentada por uma mudança tecnológica que permite fazer coisas muito diferentes. Não é só o seu portfólio que vai mudar, o jeito que você opera devia mudar. Então, muitas das discussões que a gente tem com as montadoras, e algumas montadoras estão liderando as discussões e vão provavelmente liderar a lucratividade do setor no futuro, como é que eu completamente repenso minha cadeia de valor, desde logística, como é que eu peço minhas peças, me relaciono com meus fornecedores, como é que eu produzo meus veículos e como é que eu vendo eles, como é que eu organizo isso de uma maneira completamente nova, pensando no mundo digital, pensando que o mundo digital pode trazer de bom para você. Isso significa bastante mais assertividade da produção, entregas muito mais no prazo, ao mesmo tempo com um custo interno muito mais saudável. Então, em vez de só pensar para fora, pensar o que a tecnologia pode trazer para dentro e como é que você se prepara ou se posiciona rápido para tornar isso uma vantagem competitiva, então uma cadeia de suprimento bastante mais eficiente, de manufatura bastante mais eficiente, alavancando o mundo digital, é algo que a gente vê movimentação muito também no Brasil e acredito que vai fazer bastante diferença. Então, desde gerenciar a receita lá em cima de preço, promoção, etc., até pensar nos seus custos, tem bastante coisa a ser feita. Sim, um caminho longo pela frente. Muita gente aqui está perguntando, também é uma boa pergunta de 1 bilhão, que é sobre a tendência de produção global, né? Com essas novas soluções de mobilidade, existe linhas de pensamento que defendem que a produção tende a cair, né, no longo prazo,
E qual seria o impacto disso, né? Pensando em negócio, pensando em emprego, se a gente está aqui triste pela fábrica da Ford, imagina o impacto disso globalmente, né? Essa também é uma boa pergunta, e nesse estudo do BCG que eu mencionei, a gente também fala um pouquinho disso. Não é óbvio e não é necessário que a produção vá cair muito. Então tem um vetor que realmente empurra para a produção cair. Então quando você para e pensa, fala, o consumidor, né, pessoas como nós provavelmente não vão mais ter carros, você vai ter grandes frotas de carros que, em vez de ser usados 5 a 10% do tempo que nem são nossos carros, né, estão tudo parado na garagem enquanto a gente está aqui fazendo entrevistas, vão ser carros que estão o tempo todo utilizados. Então o uso do ativo é muito mais eficiente, você precisa de menos ativo, você precisa de menos carros. Isso faz você pensar que vão vender menos carros. É um bom pensamento. Por outro lado, esse carro vai ter especificações muito diferentes e durabilidade muito diferente. Então, se você pensar um carro hoje dura 10, 15, 20 anos, provavelmente esse carro que roda o tempo todo vai ser substituído a cada 2, 3 anos. Então, isso, por outro lado, compensa boa parte da perda de volume. Exatamente qual vai ser o equilíbrio dessas duas coisas, não é tão óbvio dizer. Mas o que é bastante claro dizer, que também é um outro estudo que a gente tem, BCG.com ajuda com esses estudos, tudo disponível para o público. Tem estudos muito bons, eu sempre vou lá xeretar para escrever as matérias. Ótimo. É que da onde vai vir um lucro das empresas vai mudar bastante. Então você pensa que hoje o lucro vem muito dos componentes ligados com o motor a combustão, a venda desses carros, né? O financiamento desses carros e também toda a parte de after sales, né, as peças, reposições, manutenção, isso vai mudar muito. Então, esses grandes, que hoje, de onde sai o dinheiro hoje, vão cair um pouco, e ao mesmo tempo que coisas muito novas vão surgir. Então, toda a parte de de venda e manutenção de carro elétrico vai ser um novo pool de lucro que as empresas vão ter. Toda a parte de plataformas de mobilidade, que hoje, como bem citado, não é um negócio necessariamente lucrativo, vai ficar bastante lucrativo. É mais um novo lugar de lucro para se buscar. E por último, toda a monetização de conectividade e dados, que hoje basicamente não existe. Hoje as empresas ainda estão tateando para encontrar modelos de rentabilização de conectividade em dados. A nossa visão é que isso vai tornar-se extremamente relevante. Então, ao mesmo tempo que você tem da onde tira o lucro hoje, provavelmente vai diminuir, não vai desaparecer, mas vai diminuir, mas coisas novas vão surgir. Então, mais uma vez, o que é importante é pensar como é que vai ser o futuro e como é que eu me movimento para estar numa posição de fortaleza no futuro. É difícil. A resposta não é fácil. Aqui a gente recebeu uma pergunta ótima, que agora eu não estou achando para falar o nome da pessoa, mais uma pergunta ótima sobre se no futuro a relação com o consumidor, né, a relação de marca vai ser da montadora ou de uma empresa como a Bosch e a Continental, que são grandes provedoras de tecnologia. E aí eu acrescento, né, a gente também tem outra camada de players, por exemplo, o Google, que tem trabalhado intensamente em carro autônomo, já falou que não vai fabricar um carro, mas ele vai ter uma relação importante com o consumidor ali dentro. Quem que vai estar mais próximo nesse contexto? Essa é mais uma pergunta de $1 bilhão. Temos várias. Temos várias hoje. Quem que vai estar quem vai estar mais perto do consumidor? Se são as plataformas hoje de mobilidade, se a montadora de alguma maneira vai conseguir manter esse relacionamento, ou se vai ser algum outro jogador, é uma boa pergunta. Uma outra pergunta que eu acho que é bastante importante será que quando a gente citou marcas, né? Será que o consumidor do futuro vai ligar para a marca do carro? Porque hoje, com certeza, a gente liga bastante para a marca dos nossos carros, principalmente as pessoas que gostam de carro. A partir do momento que isso vira uma commodity, vira uma plataforma de frota de carro autônomo, lógico, você não vai estar dirigindo. Então, boa parte do motivo de a gente gostar de carro é porque ele é um pouco melhor de dirigir. Então, você gosta da marca A ou da marca B porque você gosta de dirigir aquele carro. Isso não vai existir mais. Boa parte do apelo, toda a parte do motor, do sistema de propulsão, que, mais uma vez, a gente prefere a marca A, a marca B, vai ser elétrico. Então a diferença começa a ser menor e daqui a pouco eles vão ser todos tão rápidos que é mais rápido do que qualquer pessoa precisa. Então se o apelo da marca do veículo em si vai existir é uma boa pergunta. Ou se vai ser muito mais a marca da plataforma. É uma boa pergunta. A plataforma digital. A plataforma que conecta, que faz que pode ser o Uber, o Cabify, que são hoje, né? Plataforma que conecta a frota de carros com você e te leva de um lugar para o outro. Sim. Que intermedia
essa ida de um A para o B. Por outro lado, também o que é importante pensar é que os atributos desse carro vão ser muito diferentes. Então, performance, o prazer ao dirigir basicamente desaparecem, você não vai dirigir, performance vai ser basicamente idêntica, mas provavelmente o ambiente interno que te ajude a ter mais eficiência. Então, você vai pegar um carro autônomo para ir trabalhando, ou para ir se divertindo, para fazer outra coisa. Então, um carro que tem um ambiente interno que propicie você otimizar seu tempo fazendo outras atividades durante o deslocamento vai ser relevante. Pode ser um atributo de diferenciação ou da marca da plataforma ou da marca do veículo em si. Sim. É uma boa pergunta de como vai se organizar. Mais uma vez. Não tem a resposta pronta. A gente tem vários cenários, a gente pensa bastante nisso, a gente não finge ter bola de cristal. O pessoal também está perguntando muito aqui sobre plataforma de rede elétrica para suportar os carros elétricos. Aqui eu acrescento, tomo a liberdade de... Tem um estudo muito legal da CPFL que saiu ano passado sobre o impacto do carro elétrico na rede de recarga. A gente fez matéria para o nosso site, então se vocês buscarem CPFL, vai ter informação sobre isso lá. Regis, o que você acha, principalmente nesse momento em que o Brasil começa a de fato ter carros elétricos à venda, né? Um ou outro. Um aqui, outro ali com preço absurdo, mas né, tudo bem. Tem que começar de algum lugar, né? Você acha que a rede elétrica é um gargalo para essa tecnologia? Vou falar menos de capacidade de geração elétrica, mas eu acho que a discussão das mais interessantes é a disponibilidade de carregamento. Então, qual que é que é bastante famoso, né? Você tem um carro elétrico que chama o Range Anxiety, né? Que você fica preocupado porque está acabando a autonomia do carro e como é que você vai abastecer? Demora mais, eu não vou chegar em casa onde é que está meu carregador. Então, acho que essa é uma discussão excelente. E o que você vê nos outros países, uma série de... Está surgindo redes de daqueles carregadores super rápidos que conseguem dar boa parte da carga do carro em 30, 40 minutos, muito mais do que abastecer um carro com gasolina ou álcool. Mas assim, muito mais aceitável do que ficar parado 6, 7 horas. E em 30, 40 minutos você pode ter uma distância, uma autonomia adicional de 200, 300, 400 km, que não soa tão mal, pai. Já soa melhor. Isso é o que está surgindo no resto dos outros países. E aí a gente escuta muito, o Brasil é muito mais atrasado em infraestrutura, o carro elétrico não vai dar certo. É uma boa discussão, mas ao mesmo tempo que em alguns anos, a gente implantou uma rede de postos de combustíveis de 40 mil postos de combustíveis, é mais ou menos essa rede de postos de combustível no Brasil. Tem 40 mil postos de combustível, que você tem que escavar, fazer uma obra gigantesca para criar um posto de combustível, e tem 40 mil. Um carregador elétrico de um carro é tão mais simples de fazer um posto de gasolina, basicamente você põe ele na calçada, um carregador ligado de maneira robusta à infraestrutura elétrica, acabou. Sim. Então, eu sou um otimista talvez, mas eu acho difícil acreditar que um país que fez dezenas de milhares de postos de combustíveis espalhados por uma nação gigantesca não consiga, de maneira razoavelmente rápida, implantar uma rede de carregadores que seja suporte à necessidade dos usuários de carro elétrico. E, por sinal, essa é uma outra jogada que alguém vai ter que se posicionar. Quem vão ser os investidores que vão começar a implantar essa rede de carregadores de carro? Uhum. Eventualmente a gente vai precisar. Quando que você vai começar a fazer isso? Quem é que vai fazer? É uma jogada que surge, uma nova oportunidade que surge num novo mundo da mobilidade. Sim, é mais um espaço a ser ocupado, né? Sim. Só falando um pouco mais do impacto da tecnologia de recarga do carro elétrico na rede elétrica, esse estudo da CPFL tem um cenário que eles colocam: se de hoje até 2030 todos os carros vendidos forem elétricos, ainda assim, sei lá, o impacto no consumo seria de 5%. Então, realmente, né? E não vai acontecer. Ninguém vai parar de vender tudo, só vender elétrico hoje. Não vai acontecer. E nem 2030. 2030 talvez metade. Então... Vamos lentamente. E tem uma polêmica, Regis, também aqui. Acho que o Brasil sempre empaca, na verdade, nessa discussão de que, poxa, o carro elétrico é muito legal para os países que precisam compensar a emissão de CO2, que não é o caso do Brasil, porque a gente tem o etanol. E o etanol é uma solução maravilhosa, local e tudo mais. Você tem uma opinião sobre isso? O que você acha da convivência pensando em elétrico, etanol? Qual vai ser o papel do etanol no futuro? Mais uma pergunta interessante, né? O que você tem que pensar é o nível de emissão,
Eu acho que o etanol tem emissão, e a emissão é um pouco diferente do motor a gasolina, mas emite outras coisas. E eu gosto muito do pensamento quando a gente fala fim a fim, né? Então, quando você pensa na emissão de um carro elétrico, você tem que estar pensando na emissão que tem para produzir ele. Então, e produzir bateria, às vezes, é algo um pouco mais... É um negócio que exige metais pesados, então tem outros tipos de poluição. A emissão da geradora de energia, que gera energia para abastecer o carro elétrico. Então, no Brasil, uma matriz que tem bastante hidrelétricas um pouco mais simples, outros lugares, quando é mais carvão um pouco mais pesado. Então, é super interessante pensar a visão fim a fim. E a mesma coisa para o carro etanol. Tem todo o ciclo da cana, que tem os seus benefícios e malefícios, a montagem do carro é mais simples e tem emissões que saem do escapamento dele que são um pouco diferentes. Então, acho que a visão do futuro, que depende de cidades mais limpas, passa por pensar nisso de uma maneira fim a fim, e eu não tenho a resposta aqui para te dar. Mas o que eu acho que é super interessante a gente ver algumas movimentações é a combinação do elétrico com o etanol. Então, o etanol, o híbrido com o etanol, o híbrido, o carro flex, que vai poder usar etanol, que vai ser um carro híbrido também com eletricidade, provavelmente está chegando já. Nos próximos meses tem bastante respostas que ele está muito perto. Isso pode ser um diferencial do Brasil, ter o carro híbrido com etanol. Então, acho que é algo diferente, que potencialmente faz bastante sentido, que deve estar chegando. Então, acho que isso vai ser um desenvolvimento muito interessante para a indústria. Sim, a Toyota já está se preparando para fabricar localmente o Prius, né, com etanol e motor elétrico. Tem algumas perguntas também aqui, Regis, essa é um pouco saia justa, talvez. Então, pula. Próxima pergunta. Próximo. Sobre o papel dos governos, né? Acho que vale, acrescento aqui, perguntaram muito do papel do governo. Mas eu queria sua opinião sobre os governos. Então, tem algum governo que tem sido muito atuante, construído esse novo ecossistema, contribuído para a indústria? E o que esperar do Brasil? Que direções o governo deveria tomar? Certo. Então, falando de fora, o que a gente vê lá fora? Tem uma série de países que, com apoio e licença governamental, estão testando de maneira razoavelmente ampla frotas de carros autônomos. Então, isso é interessante, está acontecendo. A gente vê lá fora cidades se preparando para o futuro da mobilidade. Então, um dos trabalhos que são públicos que nós do BCG fizemos é um trabalho com a cidade de Boston, onde tanto o BCG quanto a cidade de Boston estudam o futuro da mobilidade da cidade, pensando em frotas de táxis robôs, etc., pensando o que vai acontecer, fazendo desde como é que deve mudar o modal, o que é economicamente viável, o que não é, e qual que é o impacto no tráfego por cada um dos subdistritos da cidade. Tem no YouTube, por sinal, o vídeo de simulação de tráfego, se buscar cidade de Boston, BCG e futuro da mobilidade, vai achar. Então, é super interessante ver as cidades, através de seus prefeitos, os estados, através de seus governadores, estão se posicionando já, estão se replanejando, porque elas entendem que o futuro da mobilidade vai impactar no futuro do desenho de uma cidade. Então elas já estão se planejando, estão se movimentando nessa direção. Acho que o que seria interessante no que a gente vê no Brasil é ter a mesma coisa. Então você vê cada vez mais cidades andando nessa direção. A gente precisa no Brasil também começar a planejar como é que vai ser a cidade do futuro, dado a mobilidade do futuro. Por exemplo, uma das coisas que vão mudar, uma frota de carros autônomos, elétricos e compartilhados, você provavelmente não precisa mais de vaga. Ou você precisa de muito menos vagas nas cidades, porque os carros não vão parar nas cidades. Os carros vão dirigir sozinhos, eles vão te deixar em algum lugar no centro e vão parar provavelmente em bolsões ao redor das cidades. Então, todo esse espaço que hoje a gente usa para parar os carros, as vagas, faixas enormes para fazer isso, boa parte disso vão ser liberadas e devolvidas de volta para a população. Então as coisas vão mudar, a gente vê as cidades se planejando, é super interessante o Brasil, os seus prefeitos, governadores começarem a se mover como eu acho que já estão. Sim, acho que também é um trabalho mais de longo prazo, né? Sim. Talvez essa visão um pouco imediatista fica difícil nesse caso. Regis, tem uma pergunta aqui do Osney. O Osney mandou uma pergunta sobre o papel das locadoras, que se eles vão se manter como um player de mobilidade, porque é uma movimentação que tem sido cada vez mais consistente, Sim. né? O que você acha?
a gente vê as locadoras, então, deixa eu dar um passo para trás. Hoje, muitas das pessoas compram um carro, então a montadora vende para usuários finais, e provavelmente no futuro é comprar o carro como um serviço, vai ser o mais comum, né? Então comprar o deslocamento, então seu carro transforma-se num serviço e muito menos um ativo. Provavelmente uma jornada, então a jornada de parar de ter o ativo, as locadoras têm um papel muito relevante, né? Então, em vez de ter o ativo, você provavelmente pode alugar o carro. Então, você vê as montadoras se posicionando como já fizeram muito para empresas, que é terceirizar. Então, tem uma série de empresas que têm frota de carro. Em vez de elas comprarem, as locadoras iam lá e terceirizavam. Então, elas alugavam um carro X para você por 2 anos, acabou os 2 anos, você devolve o carro para a locadora e dá um carro novo. Isso costumava ser algo muito para empresas. Hoje está sendo oferecido para o usuário final. Então você vê uma série de locadoras oferecendo esse aluguel de longo prazo para usuários finais. Então você não precisa mais se preocupar em comprar, vender, fazer manutenção, pagar seguro e PVA. A locadora faz tudo para você. É um modelo intermediário que você vê surgindo, está surgindo cada vez mais relevante no Brasil. E por sinal, eu adoto esse modelo. Que legal! Eu acho bastante mais simples, não ter que comprar e vender carro. Você fala com a locadora, ela faz tudo pra você. E não ter que cuidar tanto da manutenção, né? Porque eu acho que... Você manda, alguém te liga, tá na hora de fazer manutenção, leva... Olha que delícia, pega o gente. carro, leva a manutenção. É bastante mais simples, não tem que pensar em PVA, não tem que pensar em seguro, nada disso. E no futuro, talvez o papel seja ainda mais relevante. Lembra que a gente falou que no futuro um dos modelos de mobilidade vão ser frotas de carros autônomos elétricos compartilhados. A dúvida é quem vai ser o dono dessa frota. As plataformas, uma das respostas são as plataformas. O Uber vai ter uma frota de carro. Não é claro que essas plataformas querem ter um ativo tão grande que tem uma gestão tão complexa. As montadoras podem ser donas dessas frotas. Elas fazem o carro, elas podem ser donas dessa frota. Muito diferente do modelo de negócio das montadoras hoje, que é vender carro. Elas vão fabricar o carro para usar e monetizar ele durante o uso. É um possível modelo. O outro modelo são as locadoras. Então, se você pegar hoje motoristas, por exemplo, de Uber, boa parte deles alugam os carros. Então, as locadoras já meio que são donas de um pedaço da frota do Uber, lógico, através do motorista, o Uber não tem nenhuma frota, ou Cabify, etc. Mas as locadoras estão se posicionando e elas são um possível jogador que vai ser o dono dessa frota que vai circular as cidades, com ou sem a plataforma com o usuário final, menos claro. Mas é um possível movimento das locadoras, e você vê elas se posicionando já. Uhum. Eu gostaria de falar um pouco sobre a cadeia produtiva aqui no Brasil, Regis. A gente tem muitas empresas ainda, pequenas e médias, empresas familiares. É um contexto muito diferente das grandes organizações multinacionais que estão fazendo os investimentos em inovação. Então, como inovar, como entregar, gerar valor, criar novos modelos de negócio nesse contexto em que a capacidade de investir é tão baixa? Essa aí também é uma outra. A gente hoje está se você der essa resposta, só as perguntas olha... fáceis. Se eu soubesse a resposta para isso tudo, eu já tinha aberto minha empresa. Mas acho que não dá para escapar. A verdade é dura. A verdade dura é o mundo da mobilidade vai mudar. As peças que vão dentro de um carro vão mudar. Então não existe as empresas que atuam, principalmente nesses ramos de peças que daqui a 20, 30 anos vão deixar de existir, não tem o luxo de ficar paradas. Então mesmo que a capacidade de investimento seja baixa, a indústria é um momento difícil, sim, mas quanto mais você espera para se posicionar no mundo que você sabe que vai mudar, mais dura vai ser a mudança. Então, precisa se encontrar formas criativas de se adaptar para o futuro. Uma delas é fazendo parcerias. Uma delas é se juntando com outras empresas ou se juntando com pequenas startups que têm tecnologias novas, fazendo parcerias para tentar se posicionar para um novo mundo. Não tem resposta fácil aqui. Buscando novos investidores e venham de fora e vejam oportunidade no mercado de desenvolvimento que tem uma série de soluções de mobilidades a serem desenvolvidas porque tem uma série de desafios, uma série de faltas, de pontos de dor de mobilidade que os consumidores enfrentam. Então, oportunidade não falta, dinheiro às vezes falta, tem que ser criativo para conseguir o dinheiro necessário e para mim não existe o luxo, não se movimentar, acho que muitas empresas não têm esse luxo. Tem que se mexer porque senão o futuro vai ficar cada vez mais difícil. Sim.
Muito bem. Sobre transporte de carga, também a gente recebeu algumas perguntas. Como fica esse cenário de disrupção de novas tecnologias para o mercado de veículos pesados? Então aí a gente pode pensar em carga e passageiro também. Acho que a disrupção é muito parecida. Então, o que é o carro? A parte mais fácil de um carro autônomo fazer é dirigir na linha reta na estrada. Muito mais fácil de dirigir na cidade. Então, uma das visões, uma das primeiras partes que o carro ou o caminhão autônomo vai tomar é esse deslocamento de grandes distâncias nas estradas. Então, aquela grande distância de 500, 1000, no Brasil até às vezes mais de 1000 quilômetros que se faz do origem para o destino, que é feito através de estradas, possivelmente esse vai ser um dos primeiros pedaços a virarem autônomo. E aí o motorista dirige do ponto de origem até a entrada da estrada carro autônomo, caminhão autônomo nesse caso, e aí o motorista pega e leva para dentro da cidade, que demora um pouquinho mais para o carro autônomo saber dirigir na cidade que na estrada. Então, o que eu estou dizendo aqui? O impacto é muito parecido, o elétrico talvez demore um pouco mais, mas vai vir. O autônomo vem até talvez um pouco antes, principalmente nas grandes distâncias, nas grandes movimentações. Então vai ser um impacto muito parecido. E acho que no Brasil a gente tem umas movimentações interessantes também. A Volvo Caminhões e a Mercedes com caminhões autônomos em operações de colheita de cana, né? Que eu acho que um exemplo interessante de como numa operação controlada é muito mais simples colocar um veículo com a tecnologia. Aqui também uma pergunta interessante. Olha, o Sandro pergunta, das marcas atuais, haverá espaço para todas na nova concepção de mobilidade? Essa é arriscada, hein? Sandro, você me põe numa situação difícil. Difícil dizer. Mas o que a gente consegue ver, o que está acontecendo são montadoras que são rivais fazendo parceria. A gente já está vendo isso acontecer. Se isso vai levar a uma consolidação do mercado, não sei. Tem bastante gente, bastantes especialistas que acreditam que, mesmo esquecendo o mundo de elétrico, de mobilidade, de autônomo, que o mundo já caminharia para uma consolidação grande de montadoras. Aconteceu, mas talvez aconteceu menos do que muitas pessoas imaginavam. Talvez esse novo mundo coloque uma pressão a mais para a consolidação. Se vai acontecer ou não, não sei. Acho que parcerias vão acontecer cada vez mais e a gente está vendo isso acontecer. Se isso vira uma consolidação completa, mais difícil de dizer. Sim. Falando em parceria, a indústria automotiva, cada vez mais a gente ouve falar, a gente dá notícia, assim, diariamente no portal sobre isso, novas parcerias entre empresas automotivas tradicionais e empresas de tecnologia. Então, aí, tanto empresas grandes de tecnologia quanto startups, enfim, acho que existe uma convergência dessas duas cadeias. Você acha que elas vão se misturar no futuro, né? Vão se misturar, porque, mais uma vez, o fator de diferenciação do carro, que hoje é a competência-chave das montadoras, que é o motor, que é a suspensão, etc., vai mudar para muito mais ser um carro tecnológico que receba um usuário que não está ali para dirigir, está ali simplesmente para se movimentar e usar da maneira mais útil possível o tempo do deslocamento, que é uma competência um pouco menos chave atual das montadoras. Então é óbvio ter que desenvolver essa competência e ao mesmo tempo ter parceiros que sejam muito bons nisso, tem vários parceiros que são bons nisso, e alavancar e fazer parcerias para você conseguir surfar no mundo onde o consumidor quer coisas diferentes do carro. Uhum. O Aurélio comentou aqui, acho que vale falar. Vou sentir saudade do motor V8, do barulho de segurar o volante e sentir o carro como é hoje. Será que vai sumir o carro que você dirige? Primeiro, Aurélio, eu sou dos seus, tá? Completamente, desde que nasci, doido por carro. Meu filho de 4 anos já é igual a mim, então muitas pessoas vão sentir muita saudade. Você está mantendo essa cultura automotiva? Eu tô fazendo meu papel, que é passar para minha família. Se vai sumir, acho que sumir nunca vai, né? Mas possivelmente, aí no mundo bastante mais distante, vai virar igual até um cavalo. O cavalo era o modo de locomoção. Tem pessoas hoje que vão no lugar andar a cavalo porque é um esporte. Então acho que possivelmente vai ser um esporte, pessoas como nós vão querer continuar gostando. Eventualmente, quando a gente não puder mais dirigir na rua, ou nossos filhos, possivelmente vira um esporte que nem andar de cavalo. Nossa, interessante essa analogia, nunca tinha escutado, mas acho que é válida, né?
A gente recebeu uma pergunta do Carlos Gomes também pedindo se você pode comentar um pouco sobre materiais. Então, por exemplo, hoje a gente tem um cenário com muito uso do aço na indústria automotiva, se tem uma tendência de diminuição até com a impressão 3D. O BCG tem alguma análise sobre isso? A gente tem, mais uma vez, sugiro o bcg.com, vai ter bastante, a gente tem estudos para a indústria automotiva de maneira bastante ampla, e inclusive como é que todo o desenvolvimento do carro pode ser otimizado, inclusive no novo mundo. A composição provavelmente vai mudar, então a bateria, que é grande parte, é um pedaço da massa bem significativa, né? Pesa muito do carro elétrico, ela tem um componente bastante diferente do carro motor a combustão. Então vai mudar. Especificamente qual vão ser as mudanças mais técnicas, eu não consigo dizer aqui agora. bcg.com provavelmente pode te ajudar. Sim, muito bem. Lá tem tudo no papel, quer dizer, na tela, mais organizado. Pode imprimir também. O mundo antigo a gente pode imprimir. É isso aí. E a gente tem também mais perguntas sobre onde está o lucro, né? Como manter a lucratividade em empresas automotivas. O que você pode comentar sobre isso? Isso aqui até tem um gráfico aqui para isso. Que legal. Que bom que eu fiz essa pergunta para usar o gráfico. Excelente pergunta. Mais uma vez, é um relatório público, então é fácil de achar. Mas o que a gente vê? Então, hoje, boa parte da lucratividade vem de componentes clássicos que os carros utilizam, a venda de carros com motor a combustão, o financiamento dos carros é super relevante e a manutenção do carro depois que ele já está na rua. Esses são os grandes, que a gente chama de profit pools, né? São onde sai o dinheiro da parte do setor. A maioria desses tende a encolher um pouco. Principalmente a venda de carros novos com motor a combustão tende a encolher um pouco nos próximos 15 anos. O que vai surgir no carro? Vai surgir equipamentos para carros autônomos elétricos. Isso é basicamente significante hoje, vai ficar bastante relevante. Que tipo de equipamentos? Toda a parte, então, você pensar no carro elétrico, é toda a parte de bateria e o motor elétrico. Sim. Se pensar no carro autônomo, ele é um carro que funciona com muitos sensores e câmeras e processadores que processam e entendem o que o carro está vendo, né, através de sensores e câmeras. Então, esses são equipamentos completamente diferentes do que tem hoje. Você vê alguns carros que já começam a ter isso hoje na rua, com sensores para dirigir um pouco sozinho, no nível autônomo bastante inicial, mas hoje isso é ínfimo, vai virar bastante relevante. A venda desses carros autônomos elétricos, que hoje basicamente não existe, vão virar bastante relevante. Toda a parte de data e conectividade, e ainda precisa se encontrar modelos bons para se rentabilizar isso, mais uma vez, vai ser bastante relevante. E toda essa parte de plataforma de mobilidade, que hoje não necessariamente faz dinheiro, no futuro a nossa visão é que vai fazer bastante dinheiro. Então vai sair muito, o dinheiro desses 4 pools clássicos que tem hoje vão diminuir um pouco, mas vão surgir outros 4 novos pools que vão ser bastante relevantes. E a gente recebeu também uma pergunta sobre, um pouco relacionada à sustentabilidade, né? Hoje, globalmente, se eu não estou enganada, as vendas globais estão em 90 milhões de veículos, né? E a gente tem, todos os anos, novos 90 milhões de veículos, pelo menos por enquanto, né? Até que, eventualmente, esse número caia ou não. E, no caso dos elétricos, ainda tem o agravante da bateria e tudo mais. Você acha que vai nascer um outro ecossistema relacionado à reciclagem do carro? Ou isso deve ser uma preocupação das fabricantes? Bom, pelo bem dos nossos filhos, espero que sim, que a gente consiga ter um ecossistema onde a gente faça uso racional e dê uso ao carro que vai parar de ser utilizado, que não é mais usável como um carro, que a gente consiga reciclar os materiais e usá-los de maneira tanto economicamente viável quanto ambientalmente viável. Senão a gente vai se colocar numa situação difícil, principalmente com uma série de metais pesados que vão ter no carro elétrico. Muito bem, fica essa missão. Fica a missão para os empreendedores que estão aí, também, pensar no descarte e reuso do novo powertrain vai ser bastante relevante. Como já é hoje, por sinal. Né? Já deveria ser uma grande preocupação. Regis, e o novo consumidor, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da relação do consumidor hoje
com a indústria automotiva, né? Porque é um consumidor que está acostumado com o celular, com ficar pendurado online, digitalmente o tempo inteiro. Como ele se relaciona com uma indústria que é tão analógica ainda? Essa é uma boa pergunta também. Então, esse faz parte também desse estudo que a gente está fazendo aqui no Brasil. O que era o consumidor antigamente, né? Era um consumidor que o carro era um símbolo de status, era um símbolo de liberdade. E então, no dia que eu fiz 18 anos de idade, eu estava no mesmo dia no Detran. Eu pessoalmente estava no mesmo dia. E muitas pessoas fizeram o mesmo. Se você pegar hoje, as pessoas estão tirando 18 anos de idade, fazendo 18 anos de idade, cada vez adiando mais tirar a licença de motorista, cada vez olhando o carro menos como algo aspiracional, um símbolo de liberdade, e tendo cada vez uma relação mais tática com algo que me leva do ponto A para o B. Então, esse mundo de apaixonados por carro, como um bom ouvinte citou, do motor V8, etc., está diminuindo, o que implica que a relação de paixão com as montadoras também está diminuindo. Não quer dizer que todo, de maneira 100%, todo ampla, está diminuindo, mas cada vez menos usuários são aqueles usuários apaixonados por carro. Que, por sinal, também funciona muito bem por esse mundo futuro, onde o carro é autônomo, elétrico, compartilhado, e eu não ligo muito para o carro. Eu quero ir de A para B da maneira mais eficiente, e, por sinal, eu quero usar esse tempo de deslocamento como um uso mais eficiente possível do meu tempo, diferente do que ele é hoje, que pode ser até um prazer pessoal de estar dirigindo um carro que você gosta, que você se conecta. Então, está mudando, é uma geração nova, cada vez mais as gerações estão andando mais nessa direção. A gente fez o nosso estudo no Brasil, também já aponta isso. As gerações mais novas cada vez menos apegadas ao objeto e o símbolo que o veículo tem. Muito bem. Triste? Não sei, mas é o que é. É um novo cenário. É um novo cenário. Uma mudança de contexto. Estamos nos minutos finais da nossa transmissão. Regis, você quer deixar um recado final para quem nos assistiu, nos acompanhou nessa hora aqui, nesse dia chuvoso em São Paulo? Sim, Giovana. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. É realmente um prazer estar aqui conversando com vocês de um tema que está tão perto do meu coração, que eu gasto tanto do meu tempo pensando nele, assim como a Giovana. Sim, com certeza. E eu acho que a mensagem é movimento. O cenário vai mudar, pode ser um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, vai mudar bastante. A gente não tem o luxo de ficar parado. Então a gente tem que se movimentar e se posicionar nesse novo futuro, ao invés de esperar ele chegar para depois se posicionar, porque provavelmente vai ser tarde demais. Sim, excelente recado. Acho que é disso que a gente precisa. Pessoal, também meu recado final aqui para vocês. Muito obrigada, é sempre uma alegria quando eu venho aqui, eu sozinha, conversar com o Regis e todos vocês entram na nossa conversa. É isso que faz as nossas transmissões serem tão legais e a gente está sempre buscando agendar novas ocasiões como essa. Então, muito obrigada a todo mundo que participou, mandou perguntas, comentou. Agradeço novamente aos nossos queridos patrocinadores, a SSI e o Grupo Printer. Obrigada pelo apoio, pela confiança e pela parceria para debater e construir uma nova indústria automotiva. Esse assunto a gente tem falado muito, está sempre no nosso portal, a gente tem uma área de inovação lá e também a gente está construindo um evento imenso para falar sobre isso. No dia 27 de maio, a gente vai ter o Automotive Business Experience, que é o maior evento de negócios do setor automotivo. A gente vai ter 120 palestrantes, 6 palcos de conteúdo, uma série de ocasiões para promover negócios e relacionamento nessa indústria. Então, com certeza, se você atua nesse setor, você não pode perder. Então, vai lá dar uma olhada. O site é abx19.com.br. Eu espero também contar com a presença do Regis por lá. Com certeza. Já bloqueei a agenda, Pode Regis, deixar. 27 de maio. É isso, gente. Muito obrigada e muito obrigada, Regis. Obrigado, Giovana. Obrigado. Até a próxima.